Jornal Rio Doce está de volta. Confira agora a escolha legislativa, que é uma realidade muito comum entre os eleitores que somente escolheram os candidatos para a presidência. O Brasil conta atualmente com 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais. Em Minas, são 77 deputados na Assembleia Legislativa. Desses, 66 vão buscar a reeleição este ano. Na Câmara Federal são 513 deputados. Minas tem 53 representantes. Ao todo, são 81 senadores em Brasília. Cada estado e o Distrito Federal contam com 3 representantes. Este ano será eleito um senador para cada unidade da federação, que vai ter o seu mandato por 8 anos. Quando você tem a representação do Senado, você dá o mesmo número de representantes para cada estado, fica mais fácil para os estados negociarem os seus interesses junto ao poder central. Então, essa é uma medida importante para impedir uma fragmentação territorial. Você já escolheu candidatos aí para senador, deputado federal, estadual? Não, ainda não. Por que não? Estou na dúvida. Esperei nos candidatos umas propostas melhor. E de acordo com uma pesquisa feita pela Unicamp no ESEB, o Estudo Eleitoral Brasileiro, que analisa o comportamento do eleitorado, de 7 em cada 10 eleitores deixam para escolher os candidatos a cargos do Legislativo nas últimas horas, faltando poucos dias para as eleições. Como a maioria dos eleitores não sabe em quem votar, ele escolhe só 10 dias antes. E quando ele escolhe, ele começa a escolher 10 dias antes do pleito, ele primeiro, segundo o ESEB, procura a família. Se a família não sabe em quem indicar, procura amigo. Se não sabe, aí vem o terceiro fator que me parece o mais preocupante de todos. Ninguém indicando, ele olha para a rua e vê quem distribuiu mais panfleto. E aí, vendo aquele monte de propaganda, o eleitor, normalmente no Brasil, considera que aquela pessoa é mais forte. O que eu estou querendo dizer? A gente acaba votando. Mais forte significa que a gente vota em quem é dono do partido e, portanto, ele pega mais dinheiro do fundo eleitoral, ou ele é muito rico, de tal maneira que grande parte dos brasileiros não tem, de fato, um representante no Congresso ou na Assembleia Legislativa, porque ele vota em alguém que sempre esteve lá no poder. O senhor se lembra em quem votou na última eleição para os cargos do Legislativo, que é o Senado Federal, o deputado federal e estadual? Não. Não se lembra? Não. A última eleição foi em 2018. Foi. Foi só para presidente que eu votei. Um comportamento que prejudica a renovação tão necessária e urgente no Legislativo. Se você não sabe exatamente em quem votar, pelo menos pense em algum partido que está mais próximo do que você pensa. Mas não anule o voto, não vote em branco, porque você está se anulando como cidadão e se você não concorda com a política como está, no geral, não estou falando de um governo ou outro, você vai estar contribuindo para você ficar ainda mais irritado no próximo ano, depois que eles tomarem posse, porque eles vão continuar sendo eleitos. Ajude, portanto, a eleger alguém que pensa como você, que de alguma maneira está mais próximo daquilo que você gostaria que fosse a política brasileira. Confira agora o quadro de esportes com o nosso comentarista esportivo, Osmar Xavier. Boa noite, Davi. Boa noite para quem acompanha o Jornal Rio Doce. Estamos chegando com as notícias do esporte. A semana do futebol mineiro. Ontem, os 3 times da capital entraram em campo. O Cruzeiro encarou a equipe da Ponte Preta jogando em Campinas e literalmente passou por cima da Ponte. Saiu perdendo o jogo por 1-0, mas conseguiu reverter a situação e fez 4-1 no final, com 2 gols de Rafa Silva como destaque da partida. Saiu do banco para fazer a diferença. Esta vitória deixa o Cruzeiro muito próximo de confirmar o título da Série B. Para isto ainda, nesta rodada, é só torcer para que Grêmio e Bahia, que enfrentam respectivamente Sampaio Corrêa e Chapecoense, percam os seus jogos na próxima sexta-feira. O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira da semana que vem,
dia 5, às 9h30, desta vez no Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Ituano. Se não comemorar com as derrotas de Grêmio e Bahia, pode comemorar vencendo o Ituano na semana próxima. O time celeste também faz festa hoje à noite, na Praça 7, em Belo Horizonte, para comemorar oficialmente o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro na próxima temporada. América e Atlético perderam pela Série A. O América foi à Arena Pantanal para enfrentar o Cuiabá. O time do técnico Wagner Mancini vinha de uma sequência de 9 jogos sem derrota, mas acabou perdendo esta invencibilidade. 2-1 para o Cuiabá. O América volta a campo sábado, 3 da tarde, contra o Ceará, também fora de casa. Já o Galo, em casa, 3 meses sem vitória, e assim continuou, porque foi derrotado pelo Palmeiras ontem, jogando no Mineirão, em Belo Horizonte. O Galo mandou no jogo, criou inúmeras oportunidades, bolas na trave, goleiro defendendo, mas não conseguiu balançar a rede do Palmeiras, que fez, assim, um gol e venceu a partida por 1-0. O Galo volta a campo contra o Fluminense, também no sábado, às 3 da tarde, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada. Do Departamento de Esportes, Osmar Xavier para o Jornal Rio Doce. Um abraço. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje já vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.